Boa noite, que bom ter você aqui comigo e com a Bárbara. Hoje nós temos uma conversa, uma entrevista muito interessante para você que é mãe, para você que é pai e para você que quer se inspirar numa história que tem bastante humanização, que tem bastante contato com pessoas. Bárbara, muito obrigada por estar aqui comigo, estar conosco nessa noite. Obrigada pelo teu tempo e seja muito bem-vinda. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma aí, né? Com certeza você vai nos inspirar. E hoje, como todas as histórias que passam por aqui, a Bárbara, além de contar sobre si, ela vai revelar pra gente como que ela chegou numa especialidade tão nobre da área dela. Ela é fisioterapeuta pediátrica, mas eu vou deixar que você conte. Bárbara, quem é você? Então, Sabrina, eu sou a Bárbara, sou mãe, mãe do Arthur, mãe da Cacau, casada com o Juari. Sou a filha mais velha de 3 filhas, 3 mulheres fortes, guerreiras, determinadas. Nasci aqui, sou natural de União da Vitória, me formei na antiga Uniguaçu, atual UGV, né? Me formei no ano de 2009, terminei a faculdade e fui para Curitiba então fazer a minha primeira especialização. Mas eu sou daqui, né? Trabalhei um tempo fora e em 2000 e ali por volta de 2015, então eu retornei para a cidade. Bárbara, eu tenho uma curiosidade quando as pessoas falam que fui para lá e voltei para cá. O que te fez voltar? E por que eu te pergunto isso? Eu sou professora e muitos dos alunos, eu quero ir embora, prof, eu quero conhecer lá. E eu fico pensando assim, poxa, mas aqui é um lugar bom. E em contrapartida, eu não sou natural daqui e vim pra cá e todo mundo me pergunta, Sabrina, o que você veio fazer em União da Vitória? Então, Bárbara, o que te trouxe pra casa? Então, assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu já tinha em mente que eu precisaria me especializar. Então, eu comecei a pensar para que lado que eu iria e no início eu gostava muito da respiratória. Então eu pensei, eu vou fazer algo dentro da respiratória e é para esse lado que eu vou. Aí um amigo meu me falou dessa residência no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Ele falou assim, eu acho que você tem jeito com criança, acho que você deveria fazer. E eu até então não me via trabalhando com pediatria, né? Eu pensei, será que eu vou? Enfim. Mas aí eu falo sempre que foi Deus direcionando, porque eu acabei indo para lá, eu fiz a prova, eu passei, aí eu comecei a fazer a residência, depois fui contratada, então quando eu terminei a residência no hospital, eles me contrataram. Só que o meu marido, ele é daqui, ele é funcionário público. Então ele sempre queria voltar para cá, porque aqui para o trabalho dele é mais tranquilo. Então a vontade, ele estava lá, mas ele não estava feliz, ele queria voltar. Então assim, teve uma fase ali que eu estava meio desanimada lá, enfim, aí ele, vamos voltar? Eu falei, então vamos voltar. Então a gente resolveu voltar para cá. Mas assim, não é porque eu queria voltar para cá, porque, eu não tinha planos de voltar. Eu sempre quis ir para frente. Eu pensava, vou me especializar e não volto, né, para a União. Mas aí, quando eu voltei, né, para cá, eu falei, cara, o que eu vou fazer lá? É isso que eu pensava. O que eu vou fazer em União da Vitória, aquela cidadezinha pequena, como é que vai ser? E assim, me deu uma tristeza, uma depressão de voltar, porque eu gostava muito de trabalhar, gostava de trabalhar com as crianças lá no hospital, então fiquei 3 anos lá no Pequeno Príncipe, então criei vínculos, né, tinha as minhas crianças, as famílias lá, então voltar para a União da Vitória naquele momento não foi muito fácil, não era uma coisa que eu queria, assim. Mas enfim, vim com ele e as coisas aí começaram a se encaminhar. Aí cheguei aqui, eu tinha uma proposta para dar aula na faculdade, então assim, era um sonho dar aula, mas depois que eu comecei a trabalhar com as crianças, eu vi que a minha praia era outra. Então assim, eu vim, comecei a dar aula aqui, mas ainda tinha aquela vontade me chamando assim, não, eu preciso fazer algo dentro do que eu gosto, que é a pediatria. Mas eu voltei por isso, não tinha planos de abrir nada aqui, de fazer algo aqui. Voltou e deixou fluir. Deixei fluir, foi isso. Nisso você já tinha seus filhos? Como que não, ainda não. Éramos só eu e meu marido, então eu vim, aí fica mais fácil também, né? Fica mais fácil. E aí eu vim pra cá, aí fiquei um tempo aqui trabalhando, aí fui para Florianópolis fazer mestrado na minha área, na área da pediatria novamente. Então, como não estava assim trabalhando, as coisas ainda estavam se encaixando, se organizando, aí fui. Aí nesse período, quando eu fui para Florianópolis para fazer o mestrado, é que eu engravidei da Cacau.
que agora tá com 10 anos. Aí eu falei, não, é a hora de sossegar em União da Vitória mesmo. Porque como você falou, a questão de uma cidade grande é bacana para você ir estudar, se especializar. Todas são fases, são momentos, né? Hoje, com as crianças, eu não saio daqui, né? Eu vejo assim que União da Vitória é uma cidade que a gente tem tudo. Se eu precisar de algo a mais, Curitiba é um pulinho, né? Então é uma cidade que realmente eu acredito que não saio mais, não saio mais daqui. E nessa ida para Florianópolis para o mestrado, qual que era o intuito do teu mestrado? O que foi a tua pesquisa? Então, eu trabalhava na época num laboratório de crianças que estudavam, né, disfunções de crianças com paralisia cerebral e com fissura lábio-palatina. Então, durante esses 2 anos, eu me dediquei a estudar essa área, né? É o desenvolvimento ali de postural, controle postural dessas crianças. Então, eu fiquei 2 anos lá, então eu me mudei para Florianópolis. Nesse período, meu marido ficou aqui. E aí eu fui para lá porque a gente tinha aula o dia todo e tinha pesquisa que me tomava bastante tempo. Então, assim, trabalhar com criança já é difícil, pesquisar com criança é mais difícil ainda, porque você precisa convencer os pais, o que você está fazendo, é um estudo, né? Então, não é fácil pesquisar com criança. Então, nesses 2 anos eu tive que me dedicar inteiramente a ficar lá. E aí, no finalzinho desse período, eu acabei engravidando. Então, no finalzinho da tese, eu engravidei. Quando apresentei, aí acabei estendendo o período. Aí, quando eu tive a Cacau, eu defendi a minha tese. Olha só. Vários frutos. Vários frutos. Vários frutos. Mas foi uma fase bem difícil. Eu imagino. Uma fase bem assim, nossa, você não imagina. Quando você olha para trás, você pensa, meu Deus, como é que eu fazia isso? Porque eu ia para Florianópolis de ônibus, né? Então, até os 8 meses da Camila, eu ia de ônibus para lá para fazer a pesquisa. Então, eu não vinha muito, até pela questão da distância, mas pelo menos uma vez por mês, eu e meu marido, a gente se via, né? Então, vinha com aquele barrigão, aquele desconforto no ônibus. Então, assim, tanto é que na última viagem que eu fui para lá, falei para minha professora, eu não venho mais. Falei, olha, eu vou continuar em casa, o que eu puder fazer, eu vou te mandando, mas eu não venho porque era arriscado, eu não, né? Então, assim, eu falei, não, ali eu encerrei o ciclo. Falei, não, eu vou... Mas já tinha adiantado muita coisa. Falei, já sabia, né? Quando a gente se torna mãe, a gente tem uma capacidade imensa de manejar as coisas ali. Então, eu deixei tudo organizado para quando eu tivesse ela. E teu marido muito parceiro, né? Muito. Pra você ir estudar, ficar longe de casa, Sim. né? Muito incentivador também, né? Sim. Isso é importante, né? Nossa, é muito... Eu sempre falo que ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesma, porque eu falava, eu vou, ele vai. Então, você vai. Então, nessa época, lá para Floripa, eu não tinha bolsa de estudos ainda. Depois, no 2º ano, eu consegui. Mas são custos, né? Você precisa pagar aluguel, alimentação, então, as viagens para cá também. Então, eu lembro que na época ele fez um empréstimo e para pagar aquele ano ali do meu aluguel, até eu poder conseguir a bolsa de estudos para me manter lá. Então, eu falo que, assim, sempre eu falo, será que eu faço? Não, vai, você vai. Então, ele sempre foi muito assim, vai. Né? Então, é isso, a gente precisa ter realmente pessoas, né? Uma rede de apoio sempre em volta. Escolher certo, né? Escolher certo. E quando você voltou do mestrado, daí já tinha a Cacau, voltou para cá, já tinha estudado mais sobre criança, já estava mais verticalizada na tua área de estudo. O que aconteceu nesse retorno? Nesse segundo retorno? Então, aí retornei, voltei para o UGV, né? Dava aula de manhã, estágio à tarde. E aí, mas assim, aquela, né, poxa, tava longe da atuação, que é o que eu amo estar dentro da área, né, atuando. E aí foi que aconteceu uma situação inusitada. A gente encontrou um casal no centro de União da Vitória, dezembrão, assim, que, em resumo, né, mais ou menos da história, é uma criança com paralisia cerebral. E nesse encontro, o meu marido, ele conhece o pai do menino, eu não conhecia o casal. E aí, a gente passeando ali pelo centro, ele acabou indo conversar com essa família, que a mãe estava tentando fazer o menininho caminhar. Era um menininho maiorzinho, mas ele não caminhava sozinho ainda. E aí, o meu marido entrou na conversa ali, eu estava com a Cacau no banheiro. Quando eu volto, assim, eles estavam numa conversa, né, ali, como se já se conhecessem, eu sem entender nada.
Aí o meu marido falou, essa aqui que é minha esposa, que eu falei, que trabalhava no Pequeno Príncipe, que trabalha com o Pé de Suíte, né? Que daí é o método que hoje eu trabalho. E aí a mãe desse menino falou, você tem que abrir aqui na cidade. Você tem que abrir uma clínica aqui na cidade, porque eu tô indo para Curitiba para fazer o tratamento. E tem outras famílias que também vão, que se deslocam para lá para fazer esse e outras terapias. Você precisa abrir aqui. E eu falei, não é possível, né? Eu com aquela vontade, aquele sonho, mas medo, né? Você tem medo. E difícil escolher, né, um ramo de atuação. Sim. Poxa, a fisioterapia, ela tem uma imensidão de áreas para se trabalhar. Exato. Aí, como professor, muitas vezes, você conhece um pouquinho de todas e a gente gosta, né? Um pouquinho de tudo. Isso. Aí, na hora de escolher uma, dá aquela brecada, né? É isso aí. Que legal. Mas assim, mesmo meio que sem querer, porque na faculdade a pediatria não era uma escolha, eu me sensibilizava muito com as crianças. Eu tinha muito dó, né? Na faculdade, assim, o meu primeiro contato foi muito difícil. Então, assim, era uma área que eu não imaginava, né? Mas aí conhecendo, então, eu acabei indo, estudando mais e sentindo, parece que um chamado mesmo, como se fosse um dom, como se eu já trabalhasse a vida toda naquilo. E aí, encontrando essa família, então, me deu a coragem para iniciar, então, para abrir a Pedia Suite aqui na cidade. Bárbara, que história. Assim como eu acredito que você está curioso também. Espero você no próximo bloco, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Até! Nesse segundo bloco, a gente continua com a história da Bárbara e falando um pouco mais sobre o método que ela trabalha aqui em União da Vitória. Bárbara, depois de conhecer essa família que acabou te mostrando uma aptidão, uma necessidade aqui da cidade de União da Vitória, como que você se emergiu dentro da fisioterapia pediátrica e viu isso um ramo de atuação prática? Então, assim, encontrando essa família, né, eu vi a possibilidade. Eu até então não imaginava que teria um público tão grande aqui na nossa cidade. Eu pensava, não, vou atender uma criança ou outra. Mas aí, conversando com essa mãe, eu pensei, vamos ver o que vai dar. Então, vamos começar a buscar lugares, ver como é que vamos abrir a empresa, como é que eu vou comprar o equipamento, até porque esse protocolo que a gente trabalha, então, ele envolve a utilização de alguns recursos. Uma gaiola de atividades, então dentro dessa gaiola tem vários equipamentos, um macacão, que é um macacão desenvolvido pela NASA, que é um macacão que ele tem um custo alto para você adquirir. Então eu precisava de uma organização financeira ali para poder iniciar esse negócio. Mas as coisas foram acontecendo, foi dando certo. E aí o primeiro local foi ali no Executive Center, então alugamos uma sala ali. Era uma sala que já estava prontinha, então aquilo me deu um ânimo, sabe? Tinha móveis, então não precisei comprar móveis. Eu precisei investir no equipamento inicial ali. E aí, essa primeira criança que eu encontrei nem foi meu primeiro paciente. Meu primeiro paciente foi uma outra criança de General Carneiro, que a família acabou encontrando, porque eu sempre fui muito das redes sociais. Então, assim, 9, 10 anos atrás, eu sempre movimentei já muito as redes. Então, na época era Facebook. Fui colocando lá, fui divulgando. Então, aonde me chamavam para dar uma entrevista, jornal, rádio, eu estava lá colocando trabalho. E essa família, então, chegou para mim e eu comecei a atender esse menininho, então, nesse protocolo intensivo, que é um protocolo de atendimento de 1 mês, onde a criança fica 1 mês, 4 horas por dia ali com a gente, treinando tarefas. Então, por exemplo, é uma criança que ainda não caminha por alguma lesão neurológica, ou uma criança que é uma criança cadeirante, mas ela precisa realizar transferências, ela precisa, enfim, desenvolver funções. Então, essa criança fica durante 1 mês treinando ali com a gente. Então, esse menininho de General Carneiro, na 3ª semana do treino, ele começou a caminhar. Aí eu falei, eu falei, é outra resposta de Deus. Falei, Deus, tá bom, se é isso, se era para abrir a clínica para atender essa criança, já deu certo, ok. Porque você tem as questões financeiras, né? Você pensa, será que o negócio vai dar? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será? E até então era só eu, né? E aí, Bárbara, a gente entra em 2 semânticas, né? A Bárbara fisioterapeuta, vendo o resultado do teu trabalho, que eu aqui me emocionei, né? Eu sou mãe de um pequenininho e quando a gente vê qualquer ato novo que eles fazem,
Nossa, né? Ganhou na Mega Sena, né? E o lado da Bárbara empreendedora, né? Pensando no negócio, na estratégia, aluguel, equipamento, como precificar. Eu imagino que isso dentro da tua área é um ponto bastante sensível, né? É bem sensível. Porque muitas vezes devem chegar crianças para vocês e aí, como que faz, né? A família que não tem não tenha recursos suficientes, mas isso a gente vai falar no próximo bloco também. Sim. Então, assim, que momento da tua vida, né? Sim. Poxa! Não, e as coisas foram acontecendo porque é muito isso. O profissional ali, né? A clínica foi acontecendo, mas a Bárbara empresária, ela foi nascendo muito tempo depois, né? Foram ali no caminho das pedras mesmo, porque quando você faz a faculdade da fisioterapia, você não é treinada para ser um empreendedor, um empresário, um administrador de empresa, né? Então, as coisas foram acontecendo. Mas ali, já no início, eu comecei a ver que ia dar muito certo, porque começaram a vir as crianças e as coisas acontecerem. E eu estava trabalhando ainda na UGV, já tive que contratar uma estagiária. Então, nesse primeiro ano, eu já tive uma pessoa para me ajudar aí com os tratamentos convencionais ali. Porque como eu não tinha muito tempo, né, e eu não tinha muita visão, então assim, eu pensei, não posso sair do meu emprego, porque eu dependo, né, ainda não sei como que as coisas vão acontecer, mas chegou uma fase ali que não teve como, tive que me dedicar totalmente à clínica, então foi crescendo de uma forma assim que, hoje olhando, eu penso, meu Deus, né, por que eu não abri antes, por que eu não tive essa coragem antes, né, desde que a gente abriu, então já mudei 3 vezes de lugar. Hoje estamos bem aqui no centro de União da Vitória, 500 metros quadrados a clínica, então é gigantesca, é um local de referência, tanto aqui na cidade como na região, onde a gente recebe crianças de fora. Já tive famílias que se mudaram de outras cidades para vir morar aqui, para as crianças poderem ter o tratamento, a intervenção, né? Então é um negócio incrível mesmo. Olha, Bárbara, eu imagino, né, que tendo esse recurso aqui em União da Vitória, o quanto você facilitou para as famílias que se deslocavam. Ainda hoje a gente tem muitos ônibus, muitas prefeituras, né, que deslocam os munícipes daqui para Curitiba para fazer tratamento, enfim, alguns exames também. E isso acaba até dificultando o acesso à saúde, né, o acesso ao tratamento. Então eu vejo muito que tendo esse recurso aqui, as famílias devem falar assim, ainda bem que a gente tem a Bárbara para tratar das nossas preciosidades, que são nossas crianças, né? Sim. E nesse contexto, hoje, quantas pessoas estão com você nesse projeto? Hoje nós temos 6 fisioterapeutas trabalhando comigo. Aí tem a minha secretária, que é meu braço direito, que hoje resolve a maioria das coisas ali da parte burocrática para mim. Temos demanda para mais profissionais, mas é tudo questão de logística, de empresa, de contratação, envolve muita coisa. Trabalhar com criança não é fácil, então é difícil você encontrar o profissional que vai dar certo. Eu falo que eu não contrato aquela pessoa, muitas vezes, com o melhor currículo de cursos, eu contrato a pessoa que eu sinto que vai dar certo. E aí, então, eu vou lapidando, então, todas as profissionais que hoje estão lá na clínica foram estagiárias, foram treinadas dentro da clínica, então a gente segue ali, né, um protocolo de atendimento, seja dentro do Pedia Suite ou dentro das outras, temos outras áreas hoje também de atendimento na clínica, tudo dentro da pediatria, mas é dessa forma que eu realizo. Então, a gente tem dificuldade de encontrar muitas vezes um profissional adequado para estar dentro da clínica e para trabalhar da maneira, com a metodologia que a gente trabalha ali. Muito interessante essa tua fala, né? E eu percebo até por outros empreendedores que eu converso que o que vale são as habilidades pessoais e não a formação, né? Às vezes a pessoa chega com um currículo extremamente bem formado, muito curso e tal, mas não se apresenta apto a aprender coisas novas, a se adaptar ao espaço. E eu imagino que para trabalhar com criança tem que ter uma paciência diferente, tem que saber lidar com aquela família que chega ali. Imagino que elas chegam para você querendo um resultado para ontem, né? Querendo que você resolva ali uma situação em poucas horas. Sim. E tudo isso envolve até uma psicologia no atendimento, né, Bárbara? Então, exato. É um contexto de atendimento, né? Sim.
o que você falou, as famílias chegam muito fragilizadas, então muitas nem imaginam o que vai acontecer, muito medo, né? É difícil, o profissional precisa se entregar muito, você precisa ter muita presença. Até ontem eu cheguei em casa para meu marido e falei, ai, tô esgotada, porque é muita entrega. Você tá ali, naquele momento, não tem como, você precisa, e a criança tem muito isso de energia, de troca, né? E além disso, né, então, além da nossa equipe dos fisioterapeutas, então eu tenho como visão de futuro na clínica ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essas famílias e com as crianças, porque eu vejo muito essa necessidade principalmente, por exemplo, da psicologia. As famílias, tanto as famílias quanto as crianças, como elas ficam por um período muito longo de atendimento na clínica, elas acabam criando um vínculo com os profissionais, comigo. Então, às vezes elas me trazem demandas que, como eu já sou quase parte da família, é muito difícil você colocar uma barreira profissional, né? Dar a tua opinião pessoal. Então, eu sinto muito essa necessidade de ter outros profissionais. Até eu abri estágio para o curso de psicologia da UGV, então as meninas fazem um atendimento lá na clínica. Eu acho incrível. E eu tenho essa vontade de ter outros profissionais juntos. Um terapeuta ocupacional, fono, psicologia principalmente. Então, eu tenho essa visão de futuro, sabe? Agora, me tornei mãe há pouco tempo, tô no puerpério também. Quanto tempo tem? 11 meses. 11 meses? Mas o puerpério a gente fala que são 40 dias, mas não são, né? Então... Eu acho que não mesmo. Então eu tô esperando me reorganizar, a Bárbara empreendedora retornar, porque por enquanto ainda eu tô no modo mãe, mas eu penso para futuro nesse crescimento com uma equipe maior ainda na clínica, talvez filiais. Olha que legal. A gente fala muito nos bastidores aqui. Para você que não sabe, eu tenho um bebê de 6 meses em casa também. E é engraçado porque nesse pós-parto a gente se desencontra e se encontra e nem as roupas que a gente tinha antes nos servem mais. É incrível, né? A calça que eu mais gostava eu não gosto hoje. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma força, uma vontade de empreender, de fazer diferente, fazer coisas novas. É um misto de emoções, assim, que só tendo um filho pra saber, né, Bárbara? E provavelmente essa tua vontade de abrir novas unidades, de expandir, ela vai se realizar muito em breve. Sim. Né? Porque você vai encontrar esse caminho e assim, depois que a gente vira mãe, tudo é uma possibilidade, tudo é uma oportunidade, né? Exato. E a maternidade também, eu falo assim que pra mim, pelo menos, me deixou muito mais sensível também, né? Se sensibiliza muito mais com as histórias, com as mães, com as crianças. Então, agora eu tô me dedicando a estudar uma outra área também. Eu penso, eu não consigo dar o meu meio, então eu quero fazer o melhor, eu quero fazer diferente, eu quero que dê resultado. Lógico que não depende só de mim, depende da família, depende da criança, são vários fatores. Mas eu me cobro bastante nesse sentido, sabe? Eu acho que a maternidade me deixou ainda mais assim, querendo mais, sabe? Com certeza. Não contento com o pouco, quero dar o meu melhor sempre. É sempre 100%, né, Bárbara? Meus queridos, esse foi o nosso segundo bloco. A gente já explorou um monte de coisas aqui da Bárbara, mas eu prometo para vocês que o nosso terceiro bloco tá imperdível. Tem muita coisa pra gente contar para vocês, aonde vocês encontram a Pede Açute e assim por diante. Eu te espero aqui. Até! Voltamos para o nosso terceiro bloco. Aqui nos bastidores eu fiquei sabendo mais ainda sobre a Bárbara e eu tenho umas perguntinhas muito boas para ela agora. Bárbara, você me contou aqui que você teve um bebezinho há pouco tempo, né? O nosso público já tá sabendo aí, tem 11 meses. Tá voltando aí para esse momento de empreendedorismo, se dividindo um pouco mais. Me contou uma curiosidade sobre a sua filha, né? Sobre a Cacau. Ela nasceu com fissura e isso também fez com que você voltasse o teu ramo de trabalho para essa questão? Então, na época, a minha professora de mestrado, ela já trabalhava com fissura no lábio palatino, trabalhava com avaliação de crianças, eu não tinha engravidado ainda. E me interessava porque eu nasci com a fissura de palato e o meu marido teve a fissura de lábio. Então a gente se conheceu criança em tratamento. Isso daria mais um programa. Daria mais um programa. E aí, então a gente já sabia que poderia acontecer.
Não é genético, mas a mulher que tem, ela tem mais chance de ter um bebê com fissura. E quando eu fui para estudar em Florianópolis, eu fui para trabalhar com as crianças com paralisia cerebral. Só que no momento a minha professora trabalhava também com as crianças de fissura. Então foi mais um ramo ali que eu comecei a trabalhar e aí estudar questões de amamentação, de disfunções crâniocervicais. Então foi mais uma área ali de atuação que eu acabei trabalhando. Entendi. E Bárbara, quando que a família tem que procurar o teu trabalho? Até se você puder explicar para o nosso público, PediaSult não é uma marca, é um protocolo de atendimento, né? Isso. O PediaSult é um protocolo de atendimento intensivo, onde a criança ela vai ficar, então, 4 horas por dia durante um mês em intervenção, e aí depois disso ela vai passar por 2 meses de manutenção e, se necessário, repetir o protocolo, né? Isso vai depender de uma avaliação. Por isso que é importante avaliar a criança para ver se ela tem indicação para intervenção ou não. Geralmente são crianças com paralisia cerebral, com dificuldades de locomoção, ou crianças com síndrome de Down, ou síndromes raras. Nós temos tido muitas crianças com síndrome rara. Ou um bebezinho, por exemplo, que nasceu prematuro, precisou ficar hospitalizado na UTI. Nessa hospitalização, muitas vezes os bebês prematuros eles podem ter hemorragias cerebrais ou falta de oxigenação. Então, é um bebê que pode vir a desenvolver alguma alteração no seu desenvolvimento, algum atraso, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, eu falo assim, que todo bebê deveria passar por uma avaliação com fisioterapeuta desde o nascimento, né? E principalmente os que permaneceram em atendimento prolongado. Então, é importante. Outra situação da questão da avaliação do bebê, nós temos tido uma incidência muito grande de assimetrias cranianas, que é a outra especialidade que eu estou me aprofundando agora. Então, assim, todos os bebês que nasceram, principalmente de parto cesáreo, bebês prematuros também, bebês que ficaram em UTI, bebês que têm preferência para ficar em uma postura só gosta, a mãe coloca de barriga para cima, ele só fica de barriga para cima. Vai colocar de barriga para baixo, não gosta, chora. Ou tem dificuldade para mamar, né? Mama só de um lado do seio, não mama do outro. Ou bebê que tem muita cólica, muito irritado. Então, tudo isso pode ter associação com tensões que o bebezinho desenvolveu na hora do parto ou durante o desenvolvimento, que acabam levando a um desgaste materno bem importante nesses primeiros meses de desenvolvimento do bebê, que são meses fundamentais para que esse bebê tenha um desenvolvimento pleno. Então, o que eu falo? Todo bebê deveria passar por uma avaliação com fisioterapeuta para ter direcionamento, para ter orientação. Hoje a gente vê muita informação na internet, então como é que essa mãe filtra essas informações? A mãe já tem uma sobrecarga gigantesca para se preocupar com 1 milhão de coisas. E aí vem a internet e bombardeia com muita informação, às vezes informações que não fazem sentido, mas é que a mãe pega ali meio que distorcida, não, isso aqui deve dar certo para o meu bebê. Então é muito isso, assim, todo bebê deveria passar por uma avaliação ali com a gente na clínica, aqui da cidade e da região. E lógico, quando tem alguma intercorrência, mais ainda, mais importante. E Bárbara, como que eu encontro vocês? Onde vocês estão localizados? O atendimento de vocês, ele é para a população em geral? Como que funciona? Então, a clínica hoje, ela é aqui bem no centro, na Carlos Cavalcante, na frente da Copel, ali na antiga Honda, da WDD Motos, ali nos fundos. Nós atendemos particular, alguns convênios, e existe também a possibilidade da família conseguir via Estado. Então, se a família não tem condições financeiras, se a criança tem indicação médica para fisioterapia especializada. Então, hoje na região nós somos a única clínica especializada em neuropediatria. Então, se a criança tem a indicação, a família tem como conseguir que essa criança seja direcionada para, se ela tem o diagnóstico, né, o pedido médico, para que ela venha para o atendimento. Então, muitas vezes a família não tem condições financeiras, mas a gente consegue direcionar para o atendimento ali na clínica também. Isso é importante a gente falar, né? O atendimento de saúde, ele deve ser de livre acesso e tem mecanismos para isso. E o trabalho que a Bárbara faz, que é a fisioterapia infantil, ela tem uma repercussão extraordinária, então é muito nobre esse assunto. Então é importante que todos saibam desse acesso à saúde pediátrica, né? À fisioterapia pediátrica.
Bárbara, e nesse terceiro bloco, eu também queria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo, como que você se sente hoje? Mãe da Cacau, que tem 10 anos, mãe de um pitoquinho que tem 11 meses, empresária, você ainda tá ali na parte operacional da clínica, como que você gerencia todas essas skins ao mesmo tempo? Não é fácil, tem dias que eu penso, meu Deus, né, se chega no final do dia, vou respirar. Mas assim, eu uso estratégias para estar bem, em primeiro lugar, me priorizo muito. Então hoje eu faço atividade física já há 7 anos regularmente, não parei durante a gestação. Assim que o Arthur nasceu, eu já voltei, né? Dei um jeito ali, lógico, não na mesma intensidade como era antes, mas eu me priorizo muito. Então, faço minha atividade física, faço minha terapia, não deixo também. Já estava só na gestão da clínica quando eu engravidei do Arthur. Então, quando eu engravidei do Arthur, eu estava preparando a equipe para abrir uma filial fora. Não estava planejando o Arthur. Então, eu preparei minha equipe para que a clínica funcionasse sem eu estar lá, sem saber que eu iria engravidar, porque eu estava pensando nas filiais. Aí acabei engravidando. Aí quando eu engravidei, eu falei, não, vou dar uma segurada no planejamento, porque eu não vou poder estar viajando com o bebê pequeno e eu quero me dedicar a ele também. Sim, né? Quero estar próximo dele. Então, de manhã eu fico com ele, cuido dele. Lógico, resolvo coisas da clínica, mas me dedico a ele. Só que estar somente na gestão é pesado, assim, eu gosto de estar atendendo, gosto de estar com a mão na massa. Então, veio essa possibilidade de trabalhar com as assimetrias, com os bebês, que é uma área mais leve dentro do meu trabalho. Então, decidi estar atendendo novamente nessa área, mas já estou pensando em treinar outras pessoas da equipe para me ajudar, porque a demanda está muito alta. Então, já não estou conseguindo, a agenda já está fechada. Já tem uma agenda semanal que antes eu me dedicava somente à clínica, já está fechada com os bebês. Então, estou tentando remanejar, treinar, né, a minha equipe para também conseguir respirar, não enlouquecer. E tem algum método, Bárbara, como empresária, que você usa para treinar a tua equipe, para delegar tarefas, que te deixe tranquila para você ir atender uma área nova, para você expandir numa nova unidade? Então, assim, o que me ajudou muito, eu tenho uma mentora, que é uma pessoa muito querida, que ela é dessa área corporativa. Então, ela inseriu algumas coisas na empresa que me ajudaram muito. Protocolos, né? Protocolos operacionais. Então, o profissional que entra, a gente já tem tudo escrito ali, é muito mais fácil eu já repassar. O treinamento ainda sou eu que faço, mas eu já tenho uma pessoa que me dá feedback dessa profissional, então que ela fica mais próxima das fisioterapeutas. Mas fui aprendendo isso muito... Foi difícil no início aprender, mas fui buscar pessoas para me ajudar dentro da empresa, né? Porque sozinha chega uma hora que você tá só apagando incêndio. Então, assim, só problemas. Eu pensei, não é possível, eu preciso respirar, tem que ter um momento que eu fique mais tranquila. E é isso, então é buscar conhecimento de outros saberes, de outras áreas, trazerem outras pessoas para me ajudar. Então, isso fez total diferença. O meu marido é administrador de empresas, então ele é formado, ele é empreendedor também, então ele me ajuda muito nessa área. Ele sempre falou, quando eu não tinha uma secretária, ele falava que, né, eu atendia então operacional, agendar e responder e-mail e fazer relatório e processo judicial, então era muita coisa. Ele falava, você precisa ter uma secretária, porque eu lembro que a gente saiu de férias e eu não desgrudei do celular o tempo inteiro. Então ele falou, não tem como, não dá. Então, hoje já o meu celular pessoal, eu falo que eu não dou o número para ninguém. O meu celular, que era o pessoal, virou o da clínica, para isso, para que eu também tenha um tempo livre, até para que eu consiga pensar em futuro. Quando você é empreendedor, se você está ali no operacional, você só pensa, você está vendo as coisas acontecerem, mas você não está pensando no futuro. Então, muitas coisas já aconteceram na clínica que talvez, se eu não tivesse uma estratégia correta, a clínica não estaria aqui hoje. Então, são 8 anos de clínica aqui em União da Vitória, são 16 anos que eu trabalho na área da pediatria, então muitas vezes eu precisei pensar, criar estratégias para o negócio seguir. Então é muito isso. Essa mentora também me falou, ela falou assim, não é que você vai largar o teu jaleco, porque eu fui numa palestra uma vez e
o palestrante falou, se você quer que teu negócio cresça, você vai ter que largar o jaleco. Ah, não dá. Isso já Aí aquilo, eu voltei pra casa, eu falei, meu Deus, eu batalhei tanto por isso, como é que eu vou largar o meu jaleco? Que eu, né, batalhei tanto pra conquistar, foi tão difícil. E essa mentora, ela falou pra mim, Bárbara, você não vai largar o jaleco, você vai ter o teu jaleco como se fosse a tua capa de super-heroína. No momento em que você precisa vestir tua capa, você vai vestir, você vai escolher vestir ela. Então assim, você não precisa largar, você vai continuar. E é isso, e ficou muito mais leve, entende? Então hoje eu tenho essa possibilidade. Tem momentos que eu preciso estar lá resolvendo pepino, BO e não tenho o que fazer, porque sou eu, são decisões que eu tenho que tomar, não tem como eu delegar, tem coisas... E o que eu posso, no demais eu delego. Então não tem mais aquilo assim, no começo eu tinha até as mães das minhas primeiras crianças, as mães das primeiras eu tinha muitos ciúmes, assim, eu pensava... Como é que eu vou colocar outra pessoa? Outra pessoa não vai fazer como eu faço, não vai ser como eu faço. Mas aí foi outra dica dessa mentora que ela me passou. Você precisa criar um avatar. Qual é o profissional ideal? Não é a Bárbara, não é a Gabi, não é a Michele. Quem é a fisioterapeuta ideal de atendimento? O que vocês idealizam? Qual que é essa fisioterapeuta? Então, com base nessa fisioterapeuta que a gente cria o profissional que vai atender as crianças. Entende? Então foi muito isso, porque no começo eu tinha ciúmes, eu falava, como é que eu vou largar tal criança? É meu paciente, não é meu paciente, né? Hoje é o paciente, são os clientes da clínica. E eu acabo trabalhando ali mais como direcionando as coisas, conduzindo. Hoje muito mais leve, muito mais fácil também. Muito bom, Bárbara. Esse foi o nosso Vista Fina de hoje. A Bárbara deu várias dicas para você que procura fisioterapia pediátrica, deu dicas também para você que é profissional da fisioterapia, criar conexões e conhecer novas áreas, e eu não tenho dúvida que se você precisar, a Bárbara vai te atender, a clínica dela está à disposição, e eu fico muito contente que você tenha nos assistido, interage conosco nas redes sociais, e eu te espero no próximo. Obrigada, tchau, tchau.